Ele, sem sombra de dúvida, foi o maior nome do horror de todos os tempos, um dos autores mais influentes do século XX. Impossível não associar seu nome à importância que teve para o horror, a fantasia e a ficção científica. Criador de um gênero que chamou horror cósmico, ele apresentou ao mundo os mitos de Cthulhu e deixou uma marca profunda na literatura de horror. Sim, estamos falando de Howard Phillips Lovecraft, ou simplesmente H.P. Lovecraft. E sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Félix Fausto e nós aqui do canal Não É de Barbada convidamos você a descobrir os segredos do controverso, do surpreendente e do extraordinário. Howard Phillips Lovecraft nasceu em 20 de agosto de 1890 em Providence, Rhode Island. Ele era filho único de Winfield Scott Lovecraft e Sarah Susan Phillips Lovecraft. Seu pai, Winfield, era negociante de joias e metais preciosos. Sua mãe, Sarah, era oriunda de uma família tradicional que podia traçar suas origens desde os primeiros colonizadores americanos. Quem sabe, cria dos peregrinos que vieram no Mayflower. Ambos se casaram numa idade relativamente avançada para a época. Quando Lovecraft tinha 3 anos de idade, Winfield, seu pai, sofreu uma aguda crise nervosa que o obrigou a ficar internado numa clínica de repouso até o fim de sua vida. Isso devido às sequelas que ele sofrera. Lovecraft foi criado pela mãe, 2 tias e o avô, Whipple Van Buren Phillips. O jovem Lovecraft se mostrou desde cedo um prodígio. Recitava poesia aos 2 anos de idade e aos 6 já escrevia seus próprios poemas. Pode-se dizer que seu avô Whipple o encorajou aos hábitos de leitura, presenteou-o com versões infantis da Ilíada e da Odisseia. E deu a ele também alguns clássicos do terror gótico, Robert Double Chambers e Lord Dunsany, dentre outros que ele lia avidamente. Lovecraft era uma criança que vivia sempre doente. Segundo seu biógrafo, Alice Sprague de Camp, ele sofria de poiquilotermia, uma doença que deixa a pele sempre fria ao toque. Frequentou a escola esporadicamente, mas lia sempre e lia bastante. Seu avô morreu em 1904, o que levou a família a um estado de pobreza, devido à incapacidade das filhas de administrarem seus bens. A família foi obrigada a morar numa casa menor e insalubre, fato que debilitou ainda mais a saúde de Lovecraft. Em 1904, ele sofreu um colapso nervoso. Esse acontecimento o impediu de receber seu diploma de graduação do ensino médio e, consequentemente, sua entrada numa faculdade. Esse fracasso pessoal marcaria Lovecraft pela vida inteira. Em 1917, publicou seu primeiro conto, Dagon, para a revista Weird Tales. A mesma revista também trabalhou como ghostwriter. Chegou até mesmo a escrever um conto para Harry Houdini chamado Sob as Pirâmides. Sua mãe, infelizmente, não chegou a ver seus trabalhos publicados. Morreu em 1921 devido a complicações de uma cirurgia. H.P. Lovecraft trabalhou durante um curto período como jornalista. Durante esse tempo, conheceu Sonia Green, com quem viria a se casar. Sonia era judia natural da Ucrânia, 8 anos mais velha que ele. Mudaram-se para Nova York, cidade que ele odiava. O casal morava no Brooklyn e o casamento infelizmente durou pouco. O divórcio foi amigável e ele retornou para Providence, onde morou até a sua morte. O período após seu divórcio foi o mais prolífico para Lovecraft. Foi quando ele se correspondia com amigos e outros escritores de ficção científica e horror, todos iniciantes como ele. O aclamado autor de Conan o Bárbaro era um deles, Robert E. Howard. Nesse período, ele escreveu Nas Montanhas da Loucura e O Caso de Charles Dexter Ward. São essas as suas obras mais extensas. Vocês sabiam que a maioria dos trabalhos de Lovecraft foram inspirados por sonhos e pesadelos? Toda sua obra é marcada pelo subconsciente e pelo simbolismo. Sua obra não tem meio termo. É voltada unicamente para a busca do horror absoluto. Nutria afeição pelos escritos de Edgar Allan Poe, outro grande escritor americano. Uma característica da obra Lovecraftiana era a narração em primeira pessoa, como em O Chamado de Cthulhu e A Cor que Caiu do Céu, entre outros dos seus contos. Um dos artefatos mais icônicos das suas histórias era um grimório chamado Necronomicon. Aparece em todos os contos das chamadas Crônicas de Cthulhu. Lovecraft
criou a narrativa tornando crível a existência desse grimório, que ele disse ter sido escrito pelo árabe louco Abdul al-Azahed. Mencionava até mesmo museus onde tinham guardado exemplares do Necronomicon. Chegou a dizer que existia um exemplar no Museu Nacional da Argentina. O mito da existência real desse livro ainda é muito forte, isso ainda fomentado por várias edições falsas e um texto redigido pelo próprio Lovecraft. O surgimento de autores como Stephen King e Robert Bloch de forma alguma altera o fato de que Lovecraft ser o autor mais importante do gênero, mesmo tendo passado mais de 70 anos dos seus escritos. E você sabia que um dos pontos mais controversos da obra de Lovecraft é a questão do racismo? Sim, em alguns trechos dos seus contos transparecem abertamente suas opiniões racistas. Como no conto Robert West Reanimator, ele diz o seguinte: o negro foi nocauteado e um breve exame revelou que ele assim ficaria. Ele era uma coisa grotesca, parecido com um gorila. No conto Em Horror em Red Rook, o chamado de Cthulhu também contém esse tipo de atitude racista e mais um forte sentimento anti-imigração. Mas seu racismo denotava muito mais nas correspondências com seus amigos do que na sua obra. Numa carta endereçada a Lillian D. Clark, ele diz que todos que não tinham a pele clara dos nórdicos deveriam ser considerados inferiores. Mas também é justo dizer que isso mudou muito na medida em que ele começou a viajar pelo mundo. Suas opiniões controversas sobre questões raciais pareceram suavizar no passo em que ele conhecia outras culturas. H.P. Lovecraft não apresentava um apreço uniforme por todas as raças brancas. Era anglófilo, demonstrando uma preferência pelos ingleses. Seu preconceito talvez fosse mais cultural do que biológico, tanto que se casou com uma judia. No conto Horror de Dan Witch, essa questão pejorativa mais uma vez é notada, mas não aos negros, e sim ao descrever um branco caipira. Nesse conto em especial, ele não poupa adjetivos negativos para a população branca mais pobre e menos letrada. E no que se refere a Lovecraft, pela questão do racismo, muitos outros autores e críticos preferem colocar essa questão à frente da obra literária dele, coisa que só vem a prejudicar. Em 2014, o design do troféu World Fantasy Award foi modificado porque antes ele era um busto dele. Lovecraft começou sua vida como um conservador, não poderia ser diferente. Sua vida sempre foi num ambiente conservador. Anglófilo como era, apoiava a monarquia britânica. Mas depois de 1930, reveu suas opiniões políticas e flertou com o socialismo. Você sabe o que era o Círculo de Lovecraft? Assim era chamado o pequeno grupo de escritores, alguns ainda no início dos seus trabalhos, que se correspondiam com ele. Robert Bloch, Clark Ashton Smith, August Derleth e Robert E. Howard. Esse último é o autor de Conan o Bárbaro e outros personagens clássicos como o Rei Cool de Atlântida, Solomon Kane, o Puritano, e Red Sonja, a Guerreira Vermelha. Lovecraft ficou completamente abalado quando Howard tirou a própria vida em decorrência do falecimento de sua mãe. Esse círculo de amigos foi tão importante para a obra de Lovecraft que, quando ele morreu, Clark Ashton Smith e August Derleth criaram a Arkham House, uma editora para manter viva a obra de Lovecraft. Um fato triste nisso tudo é que Lovecraft teve seu reconhecimento póstumo só após a sua morte. Seu trabalho mais bem pago foi Nas Montanhas da Loucura. Sempre viveu em dificuldades financeiras, vendia seus contos para as chamadas revistas de Pulp Fiction e Penny Dreadfuls, que eram publicações baratas e populares. E você sabe o que eram as Pulp Fictions e as Penny Dreadfuls? Eram livretos que custavam centavos e feitos em papel de péssima qualidade. Geralmente contavam histórias de crime e horror. Embora isso tenha difundido muito a obra de Lovecraft, sua forma de escrita era muito sofisticada para esse gênero, e de alguma forma prejudicou uma maior aceitação por parte do público. As obras de Lovecraft influenciaram um número imenso de escritores, de Jorge Luis Borges a Stephen King. King é um que em várias entrevistas deixou claro a influência de Lovecraft nos seus livros. Não é exagero dizer que todas as obras de horror escritas após Lovecraft foram influenciadas por ele. John Carpenter, um dos maiores diretores de todos os tempos do cinema de horror, sempre usou referência dele nos seus filmes, diretas e indiretas, principalmente na estética das suas produções. A refilmagem de Monstro do Ártico, The Thing, já prova isso,
Vemos ali muito de Nas Montanhas da Loucura. Guillermo del Toro é outro diretor que não nega suas influências Lovecraftianas. Alan Moore e Neil Gaiman e muitos outros também têm influências dele. E essa influência é tão forte que muitos que nunca leram uma única página da sua obra saberão sempre dizer quem é Cthulhu. E não só no cinema e na literatura em geral, mas também na música, principalmente no heavy metal. A banda Metallica tem uma música chamada The Call of Cthulhu. Black Sabbath tem Behind the Wall of Sleep. A temática obscura na obra de H.P. Lovecraft sempre foi um terreno fértil para as bandas de heavy metal. Não está morto o que pode jazer eternamente. Em estranhas eras, até a morte pode morrer. Esse trecho de O Chamado de Cthulhu está na capa de um dos álbuns da banda inglesa Iron Maiden. E você sabia que até mesmo na religião e no ocultismo a obra Lovecraftiana deixou marcas? Isso mesmo, várias religiões e cultos contemporâneos foram influenciados pela obra de Lovecraft. Kenneth Grant, que foi o criador da Ordem Tifoniana, incorporou mitos de Lovecraft no sistema ritualístico do seu culto. A Ordem Tifoniana, que faz alusão a Tifão, é uma mescla de Telema com a ficção de Lovecraft. E você sabe quem foi Tifão? Tifão, segundo a mitologia, era uma besta horripilante criada por Gaia e o Tártaro para destruir Zeus e todo o panteão do Olimpo. O falecido Anton LaVey, o Papa do Satanismo, incorporou a cerimônia dos 9 ângulos em seus rituais. Nesse ritual, consta a invocação de vários deuses citados nos contos de Lovecraft. E não é raro aparecerem publicações do autêntico Necronômico. E uma curiosidade, no que consta aos direitos autorais da obra de H.P. Lovecraft, até hoje não existe definição sobre isso. Até então, tudo está em domínio público. Qualquer um que tenha um mínimo de talento pode usar a obra desse mestre do horror. Howard Phillips Lovecraft se manteve ativo como escritor até a sua morte aos 46 anos de idade em decorrência de um câncer intestinal. Isso aconteceu em 15 de março de 1937. Um ano antes, com a notícia da morte de seu amigo Robert E. Howard, sua saúde só piorou. Entristecido e abalado, foi obrigado a internar-se no Hospital Memorial Jane Brown. Esse internamento se deu no dia 10 de março e viria a morrer 5 dias depois. Aguentou como pôde as dores horríveis que sofria. Na sua lápide no cemitério Swan Point, em Providence, está escrito: "Eu sou Providence". Assim nos deixou um dos grandes mestres do horror e da fantasia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso gostado, deixe um like aí, um comentário. Quem não é inscrito, por favor, faça a sua inscrição para nos ajudar e dar relevância ao canal. Assim como falamos de Lovecraft, temos planos de fazer um vídeo sobre Edgar Allan Poe e outros monstros do terror e da ficção. É isso aí, galera. Valeu!